Olá! Na nossa caminhada de hoje, que na verdade não será uma caminhada, mas uma parada no caminho, nós iremos falar um pouco sobre um assunto que voltou a ser comentado ultimamente devido ao que está ocorrendo no mundo. Por causa da paralisação do comércio em geral, muitas pessoas estão relacionando o que está acontecendo com uma possível preparação ou ensaio para a marca da besta. Pois lá em Apocalipse 13:17 diz que quem não tiver a marca da besta não poderá comprar ou vender. Não sei se você já leu ou ouviu algo a respeito, mas existem muitas teorias com relação ao que seria essa marca. Talvez a mais comum hoje seja a de que a marca da besta seria um microchip implantado no corpo, mas eu também já ouvi dizer que seria o código de barras, ou o cartão de crédito, ou qualquer outra coisa relacionada com compra e venda. E sinceramente, todas essas teorias estão erradas, e eu vou explicar por que elas não fazem o menor sentido. Em primeiro lugar, a marca da besta está em oposição direta ao selo de Deus que aparece em Apocalipse 7, no verso 3. Não ferais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus em suas testas. Aqui diz que os servos de Deus serão selados em suas testas. Depois, em Apocalipse 9, verso 4, diz que este selo é o selo de Deus. E foi-lhes ordenado que não ferissem a grama da terra, nem nenhuma coisa verde, nem a nenhuma árvore, mas só os homens que não têm o selo de Deus em suas testas. E em Apocalipse 14, no verso 1, diz: E eu olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre um monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de seu pai escrito em suas testas. Então temos aqui um grupo que foi selado, que é chamado de 144.000. Eu digo chamado porque se discute muito por aí se são realmente 144.000 ou se esse número é apenas simbólico e assim seriam muito mais do que 144.000. Mas independente disso, esse grupo será selado em suas testas ou em suas frontes com o selo de Deus, que nada mais é que o nome de Deus. E eu creio que serão salvos apenas aqueles que tiverem esse selo, ou melhor dizendo, o nome. Agora, na cultura hebraica, um nome era muito mais do que uma simples identificação da pessoa. O nome era também uma identificação do caráter da pessoa. É por isso que vemos na Bíblia Deus mudando o nome de algumas pessoas, como por exemplo Abrão e Jacó. Eu ainda vou falar um pouco sobre essa questão dos nomes em um outro vídeo, mas não é difícil de entender essa relação entre o nome e o caráter. Por exemplo, quando alguém está com um nome sujo, isso quer dizer o que para você? Exatamente, quer dizer que aquela pessoa não tem credibilidade, que ela é, por assim dizer, mau caráter. Então, quando alguém tem o nome de Deus, ela não passa a se chamar Deus, mas ela passa a representar tudo aquilo que o caráter de Deus é. Então, vejamos agora qual é a marca da besta. Para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Veja aqui que a marca da besta também está relacionada com o nome da besta, ou seja, com o caráter da besta, que logicamente é contrário ao caráter de Deus. E nesse ponto elas são semelhantes, pois representam o caráter. Mas existem duas diferenças básicas. A primeira é que o selo de Deus só é colocado na testa, enquanto que a marca da besta pode ser colocada tanto na testa como na mão. E quando diz aqui testa ou fronte, está se referindo à mente da pessoa, ou segundo a cultura hebraica, o coração. Então, o selo de Deus só será colocado no coração da pessoa que escolheu ou decidiu servir a Deus de todo o seu coração. Já a marca da besta aceita tanto aqueles que decidem adorar e servir a besta de todo o seu coração, quanto aqueles que dizem servir a Deus, que vão à igreja e tudo mais, mas que agem de acordo com o caráter da besta. E, portanto, receberão a marca na mão, porque mão representa ação ou serviço. Esses são os falsos cristãos. Perceba que não existem falsos pagãos, pessoas que adoram a besta conscientemente, mas que praticam atos cristãos, porque não existe o selo de Deus na mão, não existe salvação pelas obras. Mas falsos cristãos existem, e esses são aqueles que adoram a Deus conscientemente, mas que praticam atos pagãos. Esses, portanto, receberão a marca da besta na mão, porque fé sem obras é morta. Mas afinal, qual é o caráter de Deus e qual é o caráter da besta? Assista o vídeo Por que Ficamos Doentes para saber, caso ainda não tenha visto.
E a outra diferença entre o selo de Deus e a marca da besta está exatamente nos seus nomes. Um se chama selo e o outro se chama marca. Mas o que isso tem a ver? Antigamente, os selos eram objetos metálicos, como anéis, por exemplo, com algum tipo de marca em relevo gravado neles, e que eram utilizados sobre algo maleável como a cera, para autenticar documentos ou cartas. E quando a cera secava, o desenho do selo ficava na cera, e o selo não poderia mais ser desfeito sem que o mesmo fosse destruído. O ponto aqui é que o selo sempre é aplicado sobre algo maleável. Já a palavra grega que foi traduzida como marca significa algo que foi esculpido ou cinzelado como gravado em pedra. Isso é muito interessante, visto que a testa ou a fronte simboliza a mente ou o coração. Então vemos que a marca da besta será colocada, ou melhor, esculpida em um coração de pedra, enquanto que o selo de Deus será aplicado sobre um coração maleável, um coração de carne, como podemos ver em 2 Coríntios 3, verso 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Claramente o selo de Deus é a autenticação da nova aliança, como diz em Hebreus 10,16. E esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. Em um coração de carne, o Espírito Santo pode escrever a nova aliança, a lei de Deus, e depois de terminado, Deus pode selar essa carta autenticando o seu conteúdo. Então veja que a marca da besta nunca poderá ser um chip ou qualquer outra coisa do tipo. Qualquer especulação a esse respeito serve apenas para desviar a atenção e ficarmos perdendo tempo. A marca da besta será colocada ou esculpida no coração de pedra. Mas aí você deve estar se perguntando, mas e com relação ao comprar e vender? Como é que fica? Como é que eles vão controlar quem pode comprar ou vender? Vai precisar sim de um chip. Aí que está. Não vai haver nenhum controle. Eu sei que você achava que teria alguém fiscalizando na porta do supermercado para ver quem tem a marca da besta ou não. Mas como nós vimos, tanto a marca da besta quanto o selo de Deus não serão visíveis, pelo menos não para os homens. Então, como pode haver algum tipo de controle? E como então será isso de não poder comprar e vender? Veja, o problema está justamente na tradução da palavra pode. Eu tentei encontrar alguma tradução para o português que estivesse certa, mas só consegui encontrar algumas poucas versões em inglês que traduziram corretamente essa palavra. Então, para entendermos melhor qual é a tradução correta ou o sentido correto dessa palavra, vou dar como exemplo outros versos onde a mesma palavra aparece. Veja. E não digam uns aos outros, Abraão é nosso antepassado, pois eu afirmo a vocês que até dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. Muito bem. Qual é o sentido de pode aqui nesse verso? Deus pode porque alguém está autorizando ele a fazer descendentes de Abraão? Ou ele pode porque ele é capaz? Sim, é porque ele é capaz. Mais um verso. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Então, você não pode mudar a cor do cabelo porque você não tem permissão para fazer isso, ou é porque você não é capaz de fazer? Novamente, o sentido aqui é não ser capaz. Só mais um outro verso. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. E aqui, a árvore não pode porque não a deixam ou é porque ela não é capaz? Acho que você já entendeu o sentido. Então vamos colocar Apocalipse 13, 16 e 17 de forma correta. E faz com que todos recebam uma marca na mão ou na testa, para que quem não tiver a marca da besta não seja capaz de comprar ou vender. A pergunta que temos que fazer agora é: por que é que as pessoas seladas com o selo de Deus, e portanto não têm a marca da besta, não serão capazes de comprar ou vender? Elas não estarão proibidas de comprar ou vender. Na realidade, o que Satanás quer é que essas pessoas comprem e vendam. Mas elas não serão capazes de comprar ou vender, porque para fazer isso, elas terão que desobedecer a Deus e quebrar a nova aliança que foi escrita em seus corações. Terão que quebrar o selo.
Quando pensamos que seremos impedidos de comprar ou vender porque servimos a Deus, inconscientemente estamos crendo na salvação pelo governo, que estará te proibindo de pecar. Só que isso nunca vai acontecer. Deixa eu falar um pouco sobre o significado de selar de acordo com o pensamento hebraico. A palavra hebraica para selar é essa daí, e a primeira letra da palavra é a letra et. No hebraico antigo, essa letra representava uma cerca, o que faz todo sentido, porque a função do selo é cercar e proteger aquilo que foi selado. E as outras duas letras, o tav e o mem, formam a palavra tam, cujo significado é perfeito, completo ou maduro, algo que atingiu o seu desenvolvimento esperado. Então, o sentido hebraico de selar é cercar ou proteger aquilo que está perfeito ou completo, que já alcançou o ponto pretendido. E é justamente isso que está escrito em Apocalipse 14, verso 1 e 5. E eu olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre um monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de seu pai escrito em suas testas. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Essa questão de ser irrepreensível, ser perfeito, tem causado muita polêmica ultimamente, porque com certeza você já deve ter usado ou ouvido por aí a frase "ninguém é perfeito", ou alguma outra frase parecida. Mas as evidências bíblicas são muito claras. Os selados serão aqueles que tiverem o caráter de Deus, representado aqui pelo nome de Deus. O que isso significa para você? Será que o caráter de Deus é imperfeito? Ou que ele é impossível de alcançar? Não seria melhor se tivéssemos alguma pessoa que já tivesse sido selada como exemplo para podermos imitar? Pois temos sim, e está registrado em João 6,27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Jesus é o nosso modelo. Ele tinha o caráter de Deus e, portanto, recebeu o selo de Deus. Então, meu amigo e minha amiga, você quer ser selado? Você quer que Jesus volte na sua geração? Não serão epidemias, guerras, fomes, catástrofes ou qualquer outra coisa do gênero que farão com que isso aconteça, mas sim a decisão de um povo de se tornar imitadores de Cristo, de seguir o seu exemplo e de reproduzir o caráter dele em suas próprias vidas. Enquanto isso não se concretizar, as epidemias, guerras, fomes, desastres e tudo mais vão continuar acontecendo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Resumindo, o selo de Deus é a autenticação ou a garantia de que essas pessoas desenvolveram um caráter como o de Cristo, e por isso não serão capazes de comprar ou vender, não porque eles serão impedidos, mas porque eles não estarão mais ligados aos negócios desta vida. Eles não são mais deste mundo. Aqueles que receberão a marca da besta não têm o caráter de Cristo, mesmo que digam seguir a Cristo. Irão continuar comprando e vendendo. Irão continuar a juntar tesouros na terra e não no céu. Espero que tenha ficado claro para você, porque eu não falei tudo o que eu gostaria, porque senão o vídeo iria ficar muito grande e talvez muito complicado. Mas se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu terei o maior prazer de responder. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima caminhada com Cristo, prosseguindo passo a passo até chegarmos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo.